Alexandre, primeiro, bem-vindo, obrigado por você ter concedido essa entrevista aqui para o meu blog e para o canal do YouTube. Queria que você explicasse um pouco o que é a FBHA, quais são as empresas que vocês representam, qual é o tamanho desse setor de alimentação fora do lar, de hospedagem, quantos empregos são gerados. É um setor que movimenta mais ou menos 50 bilhões de reais ano, 1 milhão e 100 mil empregos diretos ou indiretos, cerca de 30 mil hotéis e similares, 700 mil bares ou restaurantes e mais ou menos 2% do PIB. É isso? É isso. Perfeito. Então, Alexandre, vamos lá. Então, a gente está falando aqui de um setor importantíssimo e que talvez tenha sido o mais afetado na crise. Um dado me chamou a atenção, que foi do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro, que dizia o seguinte: até a quarentena, 70% dos hotéis similares no Rio estavam com ocupação boa, né? Assim, a ocupação era de 70% dessas unidades. Isso no comecinho de março. Veio a quarentena, essa ocupação caiu para 5%. E agora, já depois de alguns setores retomarem, algumas empresas retomarem, essa ocupação na conta desse sindicato estaria mais ou menos 25%. O problema é que para ter um hotel, você é dono de hotel, pode dar o dado melhor até do que uma previsão. O que se fala é que para um hotel ter o mínimo de lucratividade, para ele atingir o seu ponto de equilíbrio, ele teria que ter entre 40% e 45% de ocupação. Então, como é que você paga a conta de um empreendimento com tantos funcionários, com tanta coisa movimentando ali, se você tem uma ocupação hoje de 25%? Devo fazer algumas considerações sobre os números fornecidos pelo Sindicato de Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro. Primeiro que, é bem verdade, eu concordo plenamente, quando a ocupação estava ótima no início de fevereiro, nós estávamos saindo da temporada, havia uma projeção de continuidade com altos índices de ocupação em março, inclusive com uma manutenção dessa média de ocupação muito, muito boa para os feriados de abril. Na última semana de março, com a pandemia, isso foi a zero, literalmente falando, e a maioria dos hotéis do Rio trafegaram em abril abaixo de 10%, é bem verdade. Muitos deles não funcionaram, estavam literalmente fechados. Eu, por exemplo, trabalhei com o meu hotel atendendo profissionais de saúde através de um sistema de crowdfunding, que teve bons índices de ocupação, por causa de alguns clientes que instalaram hospitais aqui no Rio, de campanha, então trouxeram gente de São Paulo, mas isso é uma coisa muito episódica. Eu não diria que tem 25%, a não ser que seja, o sindicato esteja se referindo aos 25% da ocupação dos que estão abertos, porque a maioria dos hotéis do Rio, eu diria que tem uns 65% abertos, mas eles estão abertos na seguinte sistemática: eles não se divulgam-se para frente nos canais, quer dizer, se você tiver um walk-in até entra, mas não há nenhuma ânimo no sentido de captar clientes, porque não tem clientes. O fato é que o Rio de Janeiro passa por um problema sério de praias fechadas, que a prefeitura está sendo insensível a isso, quando deveria ter uma política proativa de discutir com o profissional de saúde e também com a própria hotelaria, com a própria população, como utilizar essas praias. Os atrativos turísticos do Rio estão todos fechados até recentemente. Na verdade, eles estão liberados desde a última semana passada aqui no Rio, mas nenhum abriu. Todos estão projetados para abrir só em agosto. Olha, eu dou um exemplo do Rio que serve para todo o Brasil. Se você tem praias fechadas, tem atrativos não funcionando, qual é a atração que você tem de turistas, mesmo do entorno da cidade, para vir para o Rio de Janeiro? Nenhuma. Então, na verdade, esses 25%, eu questiono, eu acho que esse é 25% dos hotéis filiados ao sindicato e daqueles que estão com algum funcionamento, porque muitos hotéis do Rio estão fechados, literalmente falando. Mas você tem razão. O break-even... Então o cenário é pior do que isso, né? Tem muito menos do que 25% aberto, né? É caótico. Eu diria que realmente você tem razão. O break-even de um hotel, claro, temos que levar em algumas considerações. Se ele é mid-scale, se ele é low cost, ou se ele está upscale, mas literalmente um hotel médio, vamos dizer assim, urbano, independente, dependendo da localização ou da proposta de segmentação de mercado, ele tem que ter pelo menos uns 45% de ocupação para poder se pagar. Senão ele é deficitário e, por isso,
em que está se discutindo muito se alguns hotéis vão fechar definitivamente, ou pelo menos vão fechar temporariamente no segundo semestre, porque não vale a pena manter aberto com a ocupação que o Rio está tendo. Inclusive, tem alguns hotéis, como você mesmo mencionou, estão fechados. Um icônico aí no Rio é o Estilo Barra Rio, que diz que só vai reabrir em dezembro, né? E tem muita gente apostando nessa reabertura no turista interno, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre como que o setor agora vai se posicionar mais para dentro do que para fora. Nós temos um grupo, desde que a crise se instalou, a federação se juntou a outras entidades associativas que representam, logicamente, os seus associados, bem ressalvado isso, como a BH Nacional, o FOB, que é o Fórum de Operadores de Hotéis Brasileiros, e a Brasil Resorts, que representa os resorts, né? Nós montamos um grupo de trabalho juntando os parques temáticos e os parques móveis, que é o Sindepat e a Adibra, junto com a Unidestinos lá, que tem uma representação razoável, vamos dizer assim, de Conventions Bureau Brasil afora. Então, nós estamos trabalhando nisso, em várias discussões com autoridades legislativas, com o executivo, montamos um grupo de trabalho. Aliás, temos a prerrogativa montada pela CPEC, que é a Secretaria de Produtividade, Competitividade e Empregabilidade do Ministério da Economia, com o secretário Carlos da Costa, de ter uma interação semanal com eles para discutir propostas, problemas, discussões, demandas, etc. Esse processo relativo no Brasil inteiro, de nichos de ocupação, ele tem se dado da seguinte maneira. Você tem realmente no entorno das grandes capitais, principalmente no Sudeste, Rio, Minas, talvez aí você possa falar com mais propósito que eu, e São Paulo, uma demanda reprimida por causa da quarentena. As pessoas estão, né, exaustas de ficarem aquarteladas, vamos dizer assim. Então, esses hotéis, dependendo inclusive de políticas municipais, têm aberto 40%, 50% da sua capacidade de hospedagem e têm recebido clientes. Então, esses clientes se deslocam, geralmente, nesse turismo de curta distância, geralmente motorizadas, né, de acesso por automóvel, e se hospedam nesse entorno, seja de serra, seja de praia. E esses hotéis têm experimentado assim, nichos de ocupação razoável. Mas o problema é que isso não paga o mês, né? Se você tem uma experiência boa de 50% da sua capacidade instalada em média, por tolerância da prefeitura, por exigência da prefeitura, e você tem, mesmo que você aplique uma tarifa razoável nessa demanda de final de semana, isso não paga as suas contas por mês. Então, ainda é uma operação quase deficitária, eu diria, e que tem sido experimentada por uma série de motivos, ou seja, pelo menos é algum recurso que entra, né? Eventualmente você pode postergar a tua você dá empregabilidade às pessoas que estão vinculadas, que você não fez rescisão contratual ainda, gera algum caixa remanescente, e cada política, eu não posso, né, entrar na cabeça de cada gestor. Atua-se de maneira com que o empreendimento entenda que é satisfatório fazer. E esses empreendimentos são das mais variadas égides, ou seja, às vezes são condomínios, né, condotéis ou parte-hotéis, às vezes pertencem a um só proprietário, e aí varia muito a política a ser aplicada. É bem verdade que esses empreendimentos de lazer, eles, no final de semana, têm muito A e B, então gera também algum recurso de A e B, algum faturamento de A e B, mas esse é um problema que tem que ser olhado em cada caso. Não significa altos índices de ocupação, mas significa uma peculiaridade do entorno do Brasil inteiro. Sim, você tem, em torno das capitais, os hotéis de lazer ou ofertas até de pousadas têm experimentado uma ocupação razoável em final de semana, feriados, baseado nessa premissa. Mas o que me chamou a atenção é que esses hotéis que estão abertos, sobretudo os hotéis de lazer, como você mencionou, porque o mercado de feiras e convenções praticamente acabou, né? A gente tem visto que todos os eventos que estavam marcados não tem data para acontecer em 2020, estão sendo jogados para 2021, e os hotéis que estão abertos, eles têm investido em algumas estratégias interessantes, digamos assim. Então, purificador que elimina fungo, bactéria e vírus, às vezes com intervalo de 24 horas entre um check-in
e um check-out para o quarto dar um tempo ali, em tese, para ter uma limpeza melhor, etc. Café da manhã individual, ou no próprio restaurante, ou dentro do quarto, se possível. E isso tudo, além de ser, obviamente, uma medida sanitária, uma medida que, né, tende ali a proteger mais o hóspede, mas ela também tem um custo maior. Então, a gente está falando de um setor que foi bastante penalizado, já tem hoje uma ocupação baixíssima, você mesmo mencionou que deve ser abaixo de 25%, e quem está entrando está tendo que buscar esse tipo de solução, comprar equipamentos mais caros, investir mais em limpeza industrial, que custa caro, essa questão de café da manhã individual. Então, como é que vai ficar a margem desses empreendimentos se essa pandemia se alastrar como se pretende, como se tem dito aí, por pelo menos até, sei lá, janeiro, fevereiro do ano que vem? Como é que vai ficar a margem desses empreendimentos que estão tendo que aumentar o gasto para conseguir ter algum tipo de ocupação? Bom, na verdade, como eu falei, isso depende muito de cada gestor. Tem hotéis mais capitalizados que vão passar, não sem dificuldade, mas vão passar por menos percalços durante esse período deficitário. Outros resolveram fechar literalmente, não estão funcionando mesmo, só vão abrir lá na frente. Outros tantos, aí mais pequenos, como eu falei, já fecharam definitivamente, não tenho dúvida. Mas o que existe hoje, talvez a grande questão talvez eles tenham mantido isso aberto para poder gerar principalmente treinamento e adaptação a essa nova realidade. Segundo, passar confiança para esse cliente que frequenta, porque esse cliente vai ser realmente um difusor daquela imagem de segurança. Hoje o cliente está procurando, acima de tudo, também lazer, distração, para espairar um pouco esse processo do confinamento, mas também ele está procurando segurança. Ele não vai para um empreendimento que não tem um mínimo de adequação de protocolos, que são fundamentais, e hoje nós temos uma profusão de protocolos. Né? Um protocolo federal, meio genérico, que foi dentro dessa linha do governo, propôs que ele voltasse tudo ao mais rápido possível, que é o turista seguro, que na verdade é uma lista de eficácias ou de posturas que foi uma resultante de vários protocolos melhorados por todas as entidades do Brasil, inclusive nós também fizemos, chancelados pela Anvisa rapidamente, que serviram de parâmetros. Mas depois os estados fizeram os seus, municípios e outros estados também o delinearam ou construíram. Os hotéis são obrigados a botar selos de toda a ordem, e afora aqueles que buscaram certificação internacional, que é ligada aos grandes grupos ou dependendo da política e do custo de implementar isso a partir de cada empreendimento. Mas eu acho que está muito ligado à questão também de como vencer esse ato. Quer dizer, se você não tem tanto capital para manter esse processo deficitário, você vai ao mercado buscar financiamento. Então, se explica o Pronamp, né, que as pessoas conseguiram ter recurso ali, para quem é micro e pequeno empresário até então no faturamento do ano passado, e agora a questão do Fundo Garantidor, do FGI, do BNDES, que tem permitido captações maiores para hotéis que estão em lucro real presumido, falando da nossa categoria, mínimo de restaurantes. Esses recursos que estavam balizados por uma alavancagem do FGI de 85,15, ou seja, o banco corria um risco de 15% na operação, na verdade, na prática, e 85% seria garantido pelo fundo, na prática estão se revelando uma relação 80-20, ou seja, os bancos estão ofertando, só estão aceitando o fundo em 80% da alavancagem e exigindo que os hotéis ou os empreendimentos coloquem 20% de garantia real. Que pode ser imóveis, mas é muito mais trabalhoso e demorado, ou então uma aplicação de um recurso que o hotel tenha e que vincule essa aplicação ao banco, na conta corrente, que pode ser remunerada, pode ser como um CDB ou algo assim, mas que pode ser remunerada nesse período, mas se houver alguma inadimplência, quando o prazo da carência vencer, vai ser garantia da operação caso haja inadimplência. Então, essa é a relação que tem havido. Os bancos têm sido muito seletivos nesses empréstimos, muito exigentes, apesar de terem colaborado quanto à margem, porque o DEL-CRED, ou a chamada remuneração do banco sobre a operação do FGI é um pouco diminuta. Né? Então, eles têm se prontificado a ajudar nesse aspecto, não estão fazendo grandes favores, mas, em suma, estão colaborando dentro do possível, muito pressionados pelo governo também. E nós temos a estruturação para quem fatura acima de 300 milhões, que está em curso ainda a estruturação através do MP no Congresso,
que vai contar com vários tipos de soluções. MP 975, né? A 975 deve ser aprovada entre hoje e amanhã, que estrutura um pouco esse processo, mas também dá start ao chamado participação do BNDESPAR em grandes grupos de turismo. Mas o interessante você citar essa parte de financiamento pelo seguinte, você citou, por exemplo, o Pronamp. O Pronamp é um assunto campeão aqui no meu blog. Assim. Toda vez que eu escrevo, o que tem de gente buscando informação é muito grande, porque, na verdade, primeiro que no cenário onde a gente teve de juros altíssimos a vida inteira no Brasil, você tem uma linha de crédito de 3% ao ano, que, na verdade, é 1,25 mais Selic, está 2,25, um cenário de taxa de juros de 3,5% ao ano, sem IOF, com 8 meses de carência para começar a pagar e 36 meses para você levar esse financiamento até o final, é um cenário que não existe no Brasil, nunca existiu. Até antes da crise, se você é empresário, né? Se você for ao banco, ou qualquer empresário pequeno ou até médio fosse ao banco, buscar uma linha de capital de giro, por exemplo, o banco ofereceria para ele uma linha de 3%, 4% ao mês, nunca ao ano, né? Então agora a gente está falando de uma taxa maravilhosa. Tal. Agora, o problema é que o dinheiro acabou. O governo destinou inicialmente 15 bilhões para o Pronamp, nessa linha do FGO, né, do Fundo Garantidor de Operações, que é administrado pelo Banco do Brasil. Basicamente, 3 bancos operacionalizaram, o BB, Caixa e Itaú, o dinheiro logo se esgotou, e agora o governo está tentando trabalhar junto com o Congresso para fazer essa triangulação de pegar parte do dinheiro que estava naquele recurso para financiar a folha de pagamento, que era 40 bilhões, e que micou, né, só 4 bi saíram daquela linha, para tentar levar para o Pronamp, mas isso leva tempo. Todos os meus leitores, e sobretudo no YouTube, todos os dias me perguntam como que eles podem fazer para ir atrás. Tem muita gente do setor de turismo, sobretudo os informais, pequenos empresários, que estão desesperados porque não tem dinheiro para esses caras passarem por essa pandemia. Na sua avaliação, o que eles devem fazer? Assim, existe luz no fim do túnel? Vai entrar mais dinheiro, sobretudo essa linha que você mencionou agora, que é uma linha uma linha operacionalizada pelo BNDES. Eles podem ficar tranquilos que se o cadastro estiver certinho no banco, o dinheiro vai chegar? Ou você acha que vai demorar mais ainda para chegar esse dinheiro? Não, na verdade, é importante observar, e você foi muito preciso nas suas colocações, quando o governo separou o dinheiro, orçamentariamente falando, muitos bancos se habilitaram a pegar tranches dessa operação. Majoritariamente foi o Banco do Brasil e o Banco da Caixa, bancos públicos, porque era uma premissa de política pública definida pelo governo. O Banco Itaú também o fez, ele até implementou rapidamente uma política mais ágil tecnologicamente, você poderia contratar Pronamp por aplicativo do seu celular. Entretanto, o Banco Itaú fez uma política um pouco mais ampla, ele não deu aqueles 30% para cada tomador, conforme as cartas da Receita Federal, que dava a premissa de que você podia captar aquela 30% do seu faturamento no ano passado. Geralmente, o Itaú trabalhou com 10% a 15% do valor do ano passado, ou da carta enviada, o que acabou ampliando muito o leque de atendimento, mas deixou muita gente mal atendida, vamos dizer assim. Não, eu recebi de leitor dizendo que teve 5% liberado só. É verdade, é tudo que tem acontecido. Então, o que acontece é o seguinte, esses 3 bancos esgotaram a tranche que eles usaram, por isso ficou no ar uma percepção de que o dinheiro acabou. Outros bancos vão entrar agora nessa operação a partir de agosto, ainda em Pronamp, porque eles reservaram o valor está lá, só que eles não acessaram o valor. Bom, eu cito o Bradesco e o Santander, que vão começar a operar Pronamp agora, e existe, como você bem observou, um movimento feito pelo Senado de modificar a 944, que é a chamada FOPAG, mas é conhecida também pelo Banco Pense, que, em função de não ter tido sucesso no primeiro mês da sua vigência, porque existiam aquelas exigências documentais, garantia de CNB para INSS patronal, e fundo de garantia, que o governo venceu numa outra medida provisória que repassava dinheiro para estados e municípios, caiu essa exigência, e aí todo mundo pegou. Eu peguei, inclusive, a 944, que é um juro também muito interessante, de 13,45 ao ano, como você citou. Mas esse é para financiar a folha de pagamento, especificamente. Exatamente. Mas aí o Senado mudou a dotação orçamentária. O seu áudio eu não estou ouvindo, seu áudio. Oi. Melhorou agora? Melhorou? Não?
Não sei se é o meu. Peraí, deixa eu ver se é o meu. O teu. Deixa eu ver se. Peraí. Eu estou te ouvindo bem. Agora voltou. Tava fazendo um barulho, não conseguia te ouvir nada. Mas agora voltou. Vamos lá. Tá, então, recapitulando. Então, o Senado fez uma modificação na dotação orçamentária da 944 e transferiu uma parte do Pronamp. Só que quando ele modifica o relatório que veio da Câmara, essa medida provisória tem que voltar para a Câmara, deve estar sendo, inclusive, está na pauta hoje na Câmara, entre hoje e amanhã, deve ser votada. Existe muita controvérsia, existem muitos deputados que estão recepcionando a alteração proposta pelo Senado e estão dando mais dotação orçamentária para o Pronamp, e existem outros que estão reticentes porque tanto a Câmara quanto o Senado fizeram uma pequena modificação, que é o seguinte: havia um limite de 10 milhões de faturamento para as empresas que poderiam, no ano passado, que poderiam se habilitar. Passou para 50. Então, abre-se um espectro maior e pode ser que ele agora, nessa nova versão, até porque as folhas acabaram de financiar só em junho não teve mais 944, mas acredito que, porque eram 3 folhas, então eram 2 folhas. E a proposta também do relator da Câmara, que foi recepcionada pelo Senado, passa para 4 folhas. Então, muitos deputados não querem recepcionar a alteração da Câmara, porque dizem que outros bancos vão alterar a Pronamp, não necessariamente de novo o Banco do Brasil a Caixa, mas que essa abertura para 4 folhas e para 50 milhões de faturamento talvez dê o sucesso que a 944 não teve até então, porque muita gente vai acessar, porque nós estamos no segundo semestre. Quem se aguentou até agora muito mal das pernas vai precisar dessa ajuda na folha para manter o emprego no segundo semestre. Então, vamos observar o que vai acontecer. Agora, tem uma coisa, né? Assim, a gente está falando de uma linha de crédito, sobretudo o Pronamp, que ela foi pensada em abril, foi votada pelo Congresso, sancionada pelo Senado, né? Em 23 de abril, isso foi sancionada, não foi aprovada em caráter final, terminativo no Senado em 23 de abril, e só foi sancionada pelo presidente no fim de maio. E até chegar à ponta, que foi agora no comecinho de julho, última semana de junho, a gente teve quase 4 meses aí de atraso. Então, essas pessoas, você mesmo mencionou, que tem um monte de gente que está nessa expectativa. Esses primeiros 15 bilhões, 80, isso números do governo que me respondeu, 80% da linha já se executou, com o Banco do Brasil, Caixa e Itaú. Então, ainda que Santander e Bradesco operem, eles vão conseguir operar apenas com os 20% restantes. Isso porque ainda tem Banco do Nordeste, outros bancos menores, Banrisul, etc., que estão também operando. Então, mesmo assim, a gente tem no máximo mais 20% para ser equacionado aí dessa primeira leva. E aí a gente está falando de uma linha que beneficiou o que é, na minha avaliação, correto, quem faturava até 360 mil. Agora, no meu caso, tem uma empresa, eu faturo mais do que isso, eu não consegui pegar. Não foi até a minha empresa e vários outros empresários que faturam entre 360 mil e 4 milhões também ficaram a ver navios. E são, na verdade, os empresários, na minha avaliação também, né, pegando os dados do IBGE, você vê são os empresários que têm geram maior força de trabalho, que são ali de pequeno para começando a ser médio. Então, já tem alguma estrutura administrativa, alguns funcionários empregados, porque a maior parte, até 360 mil, é ele mesmo, né? O cara que tem ali um negócio pequeno e tal. Então, essas pessoas, se elas não sobreviverem, a gente viu os dados de desemprego altíssimos, né? Se essas empresas não sobreviverem, esses números vão piorar muito mais. Como é que você está avaliando esse cenário Na aí? verdade, quando houve a ênfase, quando o Pronamp começou a rodar efetivamente, havia aquela correlação determinada até pelo Ministério de orientação junto ao sistema bancário oficial, principalmente, de que haveria uma tranche de 80% para micros e pequenos, ou os MEIs, e os 20% para MPEs. Na minha opinião, é errado. Eu acho que o processo deveria ser um pouco mais plural. O que aconteceu? Tudo isso que você acabou de falar. Houve uma avalanche de pequenos, micros empresários que pegaram, com todo o direito, ninguém está questionando isso, pegaram o seu recurso, muito porque o governo foi muito pressionado pelas entidades patronais, principalmente alguns ligados à área de alimentação, que não necessariamente a federação,
que estavam falando naquele empresário que, baseado na 936, teve condição de salvar o emprego, ou postergar o emprego dos seus funcionários, mas ele não estava tendo nenhum recurso. Então, o governo meio que determinou esses 80% dos MEIs, ou microempresários, um pouco para dar um fôlego para esse empresário que fica ali na boca do balde, no dia a dia da sua atividade, e é muito pequeno. Isso foi corrigido no meio do processo, no início de julho, ou finalzinho de junho, mas início de julho, o governo determinou, através de portaria, que os bancos não precisavam mais manter essa correlação, então liberou-se, até porque estavam bastante bem atendidos os micros e os MEIs, então liberou majoritariamente para o final, ou no decorrer do mês de julho, para a MPS. Mas aí o dinheiro acaba. Então nós precisamos ou fazer a liberação dos outros bancos, ou fazer essa dotação orçamentária baseada na 944 que está na Câmara, para poder dar uma tranche adicional, principalmente voltada para os MPS. E falando ainda nesse cenário de dificuldades, me chamou a atenção uma entrevista que você tinha dado, onde você falava sobre o ECAD, porque isso tem um cenário que é, digamos, a tempestade perfeita, né? O cliente sumiu, o dinheiro acabou, né? O dinheiro do financiamento acabou, ele precisa pagar o funcionário, ele não está recebendo, não está faturando porque o cliente sumiu também, e ao mesmo tempo precisa continuar pagando o ECAD. Então eu queria que você primeiro explicasse para quem não conhece, né, o que é o ECAD, quanto que cada empreendedor, cada dono de restaurante, de estabelecimento precisa pagar para isso e por que ele precisa pagar. Porque eu acho que aí a gente vai ter uma visão um pouco maior, mais abrangente desse problema. Isso é uma pedra de toque no nosso setor de hotelaria, na área de restaurantes, porque o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direito Autoral. Ele foi criado na Revolução de 64, é uma estrutura que visa consolidar as várias sociedades arrecadadoras de direitos autorais que os artistas escolhem. Elas existem no mercado desde essa época, ou desde antes, e a Revolução conseguiu consolidar tudo isso num escritório único. De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive no primeiro governo Lula, através do ministro Juca, da Cultura, criou-se uma mudança importante na legislação de direito autoral nesse país, e se criou uma estrutura que seria assim, uma legislação que seria perfeita, que seria uma opção em que você escolheria para qual sociedade arrecadar, você faria uma autodeclaração de seleção de músicas veiculadas no seu estabelecimento, e você emitiria uma guia pela internet e pagaria para aquela sociedade. Claro que é aquela velha máxima da Belíndia, né? Uma estrutura montada para a Bélgica, funcionando num país que, como tem similaridades em alguns aspectos daquilo que é da pobreza ou da miséria da Índia, independente da Índia ser um grande país e ter bolsões e ilhas de excelência, como tem no Brasil. Então, esse processo gerou muita controvérsia e acabou não indo para frente, naturalmente. Nós temos que ter um assento lá no Conselho, enquanto federação, mas acabou não sendo. O que acontece hoje é o seguinte: existe consagrado no direito brasileiro o direito da arrecadação de direito autoral. Quer dizer, hoje você tem até mais algumas sociedades arrecadadoras que não estão no ECAD, mas são de participação muito pequena. E o próprio ECAD já foi alvo de 2 CPIs, então tem uma controvérsia muito grande contra o equilíbrio, a razoabilidade dessa distribuição. Dizem que para alguns apaniguados é mais contemplado. Eu não vou entrar no mérito desse assunto aqui agora, mas o ECAD é o quê? É uma sociedade privada? É uma empresa? É uma entidade pública? O que é o ECAD? Na verdade, ele é uma fundação, né? Uma sociedade se organizou em termos de uma fundação, que tem lá as participações das suas estruturas de artistas que optam. Na verdade, ela é uma associação de sociedades arrecadadoras. Isso é importante ressalvar. Ela não tem filiação direta de artistas. Os artistas entram nela através de 8 sociedades arrecadadoras que são as associadas do ECAD, que compõem o Conselho Deliberativo do ECAD. O artista escolhe a sociedade arrecadadora, se ela estiver dentro do ECAD, recolhe através do vetor que é o próprio ECAD. A grosso modo, o que está acontecendo? Já se discutiu demais nisso aí, mas, na verdade, a legislação, quando é ajuizada, dá direito ao ECAD para sintonia em quartos de hotel e restaurante. Não se discute música ao vivo, isso é cabível de pagamento, como em batizados, em festas, em shows, em casas de noturnas, não se discute isso em casas de show.
A controvérsia se dá dentro do quarto atualmente, porque existe já na lei geral um artigo que não está sancionado ainda pelo Senado, falta o Senado ratificar, que exime direito autoral dentro do quarto de hotel. Mas não está votado e os projetos de lei que tentaram ratificar isso não foram para frente. Então, Mas aí quem é que paga o dinheiro? Se o cara estiver lá no quarto de hotel e ouvir lá o Spotify dele, quem paga é o dono do hotel? Porque o cliente, o hóspede, ouviu o Spotify no quarto dele? Esse é o problema. E com a evolução da tecnologia, hoje a sintonia de quarto de hotel é ridícula. O rádio, o relógio, qualquer coisa que você possa imaginar, ninguém mais sintoniza rádio de hotel. Todo mundo sintoniza o seu streaming, o seu celular. Então, esses meios de comunicação venceram o ECAD, e o ECAD acabou, então, criando uma metodologia de cobrar, ou de se arvorar o direito de cobrar por sintonia de som gerado por TVs por assinaturas privadas. Uma loucura, uma sandice completa, porque isso tem uma bitributação, os geradores de streaming já pagam direito autoral, as próprias televisões fechadas também, e o ECAD se arvora o direito de cobrar também numa outra ponta pela audiência. Ou seja, ele cobra do Spotify e cobra do dono do hotel porque o cliente está ouvindo Spotify, é isso? Aí é o que se consolidou ultimamente nos tribunais superiores, porque, num certo sentido, nos tribunais inferiores os hotéis têm tido ganho de causa quando é judicializado. Mas o que se consolidou tem que haver uma média entre sintonia e ocupação. Isso é o festival dos peritos judiciais que ganham fortunas em cima desses negócios, porque ninguém consegue aferir. A ocupação até consegue, mas como é que você vai aferir a audiência em cima daquela ocupação? É totalmente subjetivo. E aí gera-se controvérsias enormes e muitas injustiças de ECAD cobrando fortuna dos hotéis. Bom, como é que resolve isso? Resolve quando a lei geral andar, e está na mão do senador Randolph, que fez um parecer contrariando o parecer que veio da Câmara, mas que a gente vai conseguir derrubar se Deus quiser. Enquanto isso, o ECAD, na pandemia, e hoje a grande problema que se dá é o seguinte: nós estamos com a 948 na boca da botija para ser votada amanhã. O parecer do deputado Felipe Carreira foi no sentido de não recepcionar, porque essa medida, só uma ressalva aqui antes de concluir meu raciocínio, a isenção de quartos de hotel estava na medida provisória 907. A 907 é aquela que criava a Embratur, a celeuma da Embratur, e com as suas dotações orçamentais, e que mexia no Sistema S. Mexeram num desespero, porque o pessoal do Sistema S se arvorou e foi para a Câmara, tem muita influência parlamentar, muita mobilização, derrubaram a contribuição para o Embratur do Sistema S, e o presidente Maia, por ver que o assunto era polêmico, negociou com o relator da época, que era o deputado Milton Cardoso Júnior, de Minas, inclusive, que retirasse a matéria da 907 com a promessa que botaria na 948. Não deu outra. Não se cumpriu a promessa, porque o assunto continua polêmico, os artistas são muito tem grande influência na Câmara. Uma campanha de artista falando mal de algum deputado nessa época de eleição é horrível, eles não querem comprar essa briga. E o deputado Maia, que tem uma grande influência de artistas no seu espectro eleitoral no Rio de Janeiro, de novo amarelou, podemos dizer assim, e pediu para o deputado Felipe Carreira retirar da 948, ainda bem, no certo sentido, porque a 948 trata de um tema fundamental para hotéis e pessoal de eventos, que é a não devolução de depósitos antecipados no decorrer desse ano, porque muitos eventos são pré-contratualizados, e se as empresas tivessem que devolver esse depósito, quebrariam. Então, entre o Código do Consumidor e a 948, teve-se criar um consenso de comum acordo. Alguns valores foram devolvidos, mas outros são a égide, vamos dizer assim, das agências de viagem, inclusive, muitas delas, para não devolver esse recurso, para conseguir passar essa sobrevivência aí do cliente, não ficando com recurso, mas sempre propondo alteração de datas, mais para frente, etc. A 948 vai em votação entre hoje e amanhã. E o ECAD, só para encerrar, tem mandado cobranças. Não precisa se preocupar com isso. É só pegar a contribuição do ECAD, responder ao ECAD e dizer o seguinte: eu não vou pagar, porque eu estou com uma ocupação baixa, anexar uma declaração do seu contador com o faturamento que você está tendo e devolver para o ECAD. O ECAD não vai ter condição de cobrar nada, não vai a juízo, porque sabe que vai perder. Então, existe uma grande celeuma, que tem que se fazer um grande movimento. Existe uma emenda agora da deputada Magda Mofato, que está tentando inserir na 948 a questão de direito autoral. Eu não acho que vai dar certo.
Minha opinião. Tomara que haja consenso dos deputados e acatem a emenda, eu torço por isso, mas eu não quero prejudicar o cerne da questão da 948, que é tão importante quanto o próprio ECAD. Né? Acho que o ECAD tem uma solução fundamental, eu diria, eu me solidarizo, a federação tem uma posição contrária ao ECAD. Acho que, se for possível aprovar a emenda do deputado, por fato, eu gostaria, vou fazer esforço no sentido de apoiar, mas não sei se nós temos clima para isso na Câmara hoje, para deputados irem contra os artistas, porque vendeu-se, porque polemizou-se mais e criou-se um clima muito emocional em torno do assunto. Bom, então, só para a gente condensar esse assunto ECAD. Então, como eu tinha dito no começo, a gente tem um cenário onde quem está aberto a duras penas não consegue pagar o funcionário, o cliente sumiu, o dinheiro que ia socorrê-lo também não apareceu por uma série de questões, e agora ainda tem que pagar o ECAD, que é uma regra que foi criada na época do regime militar. Hoje discute-se bitributação, se cobra do Spotify ou se cobra da pessoa que assinou, porque o Spotify transmite essa cobrança para quem faz a assinatura. Então, né, o cliente já está pagando, o cliente do Spotify já está pagando essa conta desse imposto quando ele assina o Spotify. E, ao mesmo tempo, esse mesmo cliente, ao se hospedar em um hotel, se ele for cobrado, porque também o dono do hotel não paga a conta, ele transfere a conta para o cliente via tarifa. Então, esse cliente vai pagar 2 vezes para ouvir o mesmo Spotify. A gente está falando de um cenário de bitributação no mínimo, mas no máximo também um cenário de um caos total, no momento a gente deveria estar pensando como a gente deveria estar fazendo essa passagem da crise. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo e já emendando na próxima pergunta, que é a reforma tributária, que tem a mesma questão de a gente querer resolver um problema, mas ao mesmo tempo a gente traz outros problemas, como por exemplo essa história do imposto, que é a unificação do PIS e COFINS, criando um outro imposto. Então, como é que essas soluções mágicas que sempre aparecem nessa hora, que podem mais piorar do que ajudar? Lembrando do ECAD, lembrando também da reforma tributária, que é outro assunto que está correndo aqui em Brasília. O ECAD deve ter uma solução, pelo menos temporariamente, para a votação da 948, esperamos que chegue a bom termo, mas realmente incabível que o ECAD se arvore a cobrar de hotéis fechados e sem público. Quer dizer, isso é ridículo. E eu acredito que isso aí vai... Nós já propusemos muitos acordos com a ECAD, inclusive porque nós, hotéis, reconhecemos o direito líquido e certo da incidência de eleitoral das áreas comuns, sonorizadas. Né? Então, eu acho que o ECAD até arrecadaria muito mais se tratasse de um acordo da sonorização, de cobrar na sonorização das áreas comuns, do que ficar discutindo o quarto de hotel. Mas, vamos lá. Queria, antes de entrar no assunto da questão do novo imposto, eu queria fazer só uma ressalva. Eu tenho visto alguns eventos que realmente, como você falou, estavam totalmente parados, começarem a acontecer. Chamados eventos híbridos ou sistemáticos permitidos, até a plataforma que a ABAV alugou, porque não é comprada, americana, que já está há 10 anos fazendo eventos remotos, para ser feito no Congresso da ABAV em outubro próximo. E tenho visto que alguns eventos têm acontecido. Então, eu coloco aqui uma grande questão, se esses eventos vão ser rentáveis ou não, como é que o público tem interagido, que é uma grande questão aí para a gente ter nos próximos momentos, de como isso vai se materializar em termos... Mas você está correto, a maioria esmagadora foi adiada, e essas plataformas não são baratas também, algumas com tecnologia nacional, foram montadas às pressas, talvez aí com qualidade discutível, vamos ver como é que se dá na prática, e as que são de fora, com experiência e larga prática, são muito caras. Bom, mas isso eu queria fazer esse parênteses. Questão do novo imposto do CBS. Nós tivemos uma live com o ministro da Economia, nessa live mais de 100 e poucos setores estavam presentes, o governo limitou a participação interativa com o ministro, a menos interlocutores, apesar de todo mundo poderem participar ou ouvir remotamente. Ali tem todo o espectro da cadeia terciária da nossa economia, educação, TI, hotelaria, turismo, pessoal de e-commerce, tem de tudo ali.
Eu tive a oportunidade de falar, porque interagi com o pessoal da assessoria do ministro, e, em consenso, os meus pares permitiram, acharam que eu poderia falar, porque eu tinha uma proposta específica, que eu até nem apresentei, que era o entendimento de como o Vale Transporte pode ser considerado como possível de abatimento no recolhimento do bruto. Hoje, o setor de serviços não tem condição de pagar o CBS a 12%. Não tem como. Nós falamos isso para o ministro, todos foram peremptórios e radicalmente contra o trâmite proposto pelo ministro. Tanto é que ele, já nessa semana, já deu declarações e disse que vai mandar o restante da mensagem da tal reforma fatiada, já tudo junto para o decorrer dos segundo semestre. Não há condição da gente fazer a implantação de 12%, unificação de PIS/COFINS, sem desonerar a folha. E para desonerar a folha, ele precisa criar um imposto sobre transações eletrônicas. Na verdade, aquilo ali foi uma grande jogada de mestre. Ou seja, ele reuniu todo o empresariado que pediu para hipotecar apoio ao encaminhamento que ele faria lá no civil junto ao Congresso Nacional, porque ele sabe que no ambiente parlamentar o imposto sobre transação eletrônica, que eu acho justo, moderno e aplicável. Eu também. Claro, Eu também. temos que ver aí que não é a questão da alíquota, mas, em suma, eu sou totalmente favorável. E se esse for o preço, o custo para desonerar a folha, ele está correto, ministro, eu acho que nós temos que pagar esse preço. Entendeu? Paciência, ele pode ser um imposto muito amplo, regressivo, etc., mas o fato é, não é um imposto necessariamente injusto. A população, de maneira geral, que está desbancarizada, na verdade, você vê que o auxílio emergencial bancarizou 50 milhões de pessoas em um mês, foi uma operação que eu nunca vi no mundo, e que o governo fez com altos e baixos, com diferença, mas mesmo assim deu muita gente irregular naquilo ali, muitos hackers entraram, mas não importa. O governo bancarizou 50. Então, grande parte da população não tem acesso à transação eletrônica. Então, isso é um imposto seletivo, que as empresas podem pagar e que as pessoas que têm acesso a esse tipo de sistema podem pagar, sim. Então, me parece bastante equilibrado essa proposta. E ele vai, inclusive, trazer à luz do dia aqueles sistemas que não estão pagando. O Airbnb vai passar a pagar, entendeu? É importante pagar. As transações feitas por um sistema, por exemplo, da intermediação dos aplicativos de entrega de comida, que estão ganhando fortunas na atual conjuntura, vão pagar mais. Então, ele é um imposto justo, na minha opinião. E se ele é o preço a pagar para poder desonerar a folha, que vamos, então vamos implantar um imposto sobre transação eletrônica. O fato é, todas as entidades ali colocaram a impossibilidade de contar, de fazer o trâmite da folha do CBS sem a desoneração da folha concomitante. E o ministro entendeu, apesar de ele eu vou te interromper para fazer uma pergunta que é um pouco antes do que está por vir. A pergunta é, hoje, PIS e COFINS dá mais ou menos 3,5% por uma grande parte dos setores de serviços, né? Você vai ter um aumento disso para 12%, não chega a ser quadruplicar, mas dá mais ou menos uns 30%, 40% a mais de carga tributária para esses empresários. A primeira pergunta é, se houver essa contrapartida de desoneração da folha, o setor de serviços, e aí como um todo, não só bares, hotéis, mas assim, o setor de serviços topa fazer, trocar PIS, COFINS a 3,5% para um CBS a 12%, se houver a contrapartida de uma desoneração máxima da folha salarial? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e as áreas, as empresas também do setor de serviços que não são intensivas em mão de obra, porque a gente está falando de hotelaria, ok, são intensivas, mas existem várias, por exemplo, a advocacia, um médico, um dentista que emite nota, etc. e tal. Ele não é intensivo em mão de obra, a mão de obra é a dele, e ele não coloca a mão de obra dele como sendo a matéria-prima do trabalho, ele tem ali um prolabore, etc. e tal. Essas pessoas não irão se beneficiar tão facilmente assim de uma desoneração da folha de serviço. Então, eu queria que você respondesse essas duas perguntas. A primeira, se houver a contrapartida, o setor de serviços está ok com esse CBS a 12%. A segunda é, se tiver o CBS a 12% e mesmo que tiver a desoneração de serviço, isso vai ser bom para o setor de serviços como um todo ou vai ter gente que não vai conseguir pagar?
Bom, primeiro fazer um pequeno, não reparo, mas um pequeno esclarecimento. Nós temos hoje duas sistemáticas de recolhimento, fora algumas especificidades setoriais, que não vem ao caso, que são exceção. A grande parte das empresas ou pagam 3,65 na cumulatividade, que é uma simplificação do imposto, ou seja, você pega teu faturamento bruto, opta, junto à Receita Federal, por recolher 3,65 de COFINS ali, porque é uma maneira mais simples, mais singela, mais racional de recolher o imposto. Ou você vai para a não cumulatividade, que é a compensação, crédito e débito, recolhendo 9,27. No nosso setor, não vou falar dos outros, porque eu não reúno todo esse conhecimento de tantas especificidades, mas hotéis que têm grandes eventos, que têm um grande A e B, que tem essa sistemática voltada para esse processo da sistemática de alimentos, tem optado, em alguns casos, de recolher 9,27. Por quê? Porque ele agrega muito insumo e o faturamento, então, pode compensar ali, dando uma alíquota média bem interessante. Hotéis que estão em presumido, que é uma outra simplificação, porque se você tem, e é o caso talvez até de escritórios de advocacia, como você acabou de falar, eles geram grandes receitas, mas tem pouco custo ou pouca mão de obra. Então, eles têm recolhido como presumido na base 3,65, que pode, num certo sentido, no imposto de renda dar um pouco mais, mas em termos de simplificação tributária é muito melhor, né? Nos dois casos vai haver aumento de tributo, isso não tem a dúvida. Só que nós temos aí um ganho de simplificação tributária. Hoje, a grande parafernália fiscal nesse país tributário, que é o grande atravancador do desenvolvimento do país, vai ganhar enormemente, porque você faz uma operação simples. Todo mundo vai emitir nota CBS e vai estar destacado ali, até do microempresário vai ter que destacar o CBS na sua nota, e quem você adquire, porque a nossa relação sendo B2C, nós temos insumos de fornecedores que vão nos permitir que a gente incorpore a compensação daquilo que está do CBS daqueles nossos fornecedores. Então, há uma simplificação extrema. Aumento de imposto? Por isso a colocação nossa é inexorável de que tem que haver uma compensação da folha de pagamento. Escritórios de contabilidade, médicos, advogados, etc., que têm uma relação talvez menos intensiva de mão de obra, talvez contabilidade até não, porque tem seus agregados, mas escritórios de advocacia, independente daqueles grandes, né, que aí tem grande turma, grande número de advogados, mas geralmente eles acabam sendo um pouco PJs, existe uma grande pejotização dentro do escritório de advocacia, você sabe disso, então talvez tenha ali parâmetros de impacto diferenciados. Mas o fato é, grande parte também, vamos falar da realidade, muitas partes de honorários advocatícios, eu não quero generalizar, porque isso pode aceder num programa de alta audiência como o teu, cobram por fora. Né? Então, na verdade, o imposto sobre o cheque vai acabar compensando um pouco isso também, porque a eletronização vai permitir que haja uma adequação e mais um equilíbrio. Mas, de uma maneira geral, o CBS tem um impacto muito pesado para o setor de serviços, muito pesado. Por isso a gente falou para o ministro que teria que haver uma compensação na remuneração da mão de obra, na folha de pagamento, para a gente poder cercar ou cerrar fileiras com ele, junto com o governo no Congresso Nacional, para aprovar transações eletrônicas tributárias. O governo parece que já entendeu. Vale a pena pagar esse preço para a gente ter uma simplificação tributária? Eu não posso falar por todo o setor de serviços, porque a educação tem ali peculiaridades que envolvem as políticas públicas de educação, de vagas em faculdades. Em suma, tem uma série de colocações que foram feitas pelos representantes nessa live que eu não domino. Mas para o setor de hotel e restaurante vale a pena. Isso eu te diria que mesmo que a gente pague um pouco mais, vai valer a pena se vier acompanhada da desoneração da folha, que é saudável. Uma coisa que a gente pediu, que eu queria deixar registrado para o ministro, é como o turismo foi o primeiro setor a ser afetado, um dos mais afetados, continua e vai continuar. Porque o comércio, o Bienal está fazendo e-commerce, está todo mundo começando a vender, o restaurante está fazendo delivery, takeaway, apesar de estar deficitário, mas o turismo, parques estão totalmente fechados, vão reabrir agora, com muitos protocolos e muito receio quanto ao índice de ocupação, e hotéis também. A gente pediu uma extensão da 936, entendendo que a 936, que agora virou lei, a 1420, ela dá a prerrogativa do Ministério da Economia, por decreto, prorrogar para alguns setores a 936.
que seria prorrogar a suspensão de salário, a suspensão de contratos, mediante a remuneração adequada da participação que você entenda ali cabível, com aquela contrapartida do governo, ou o layoff, que é a chamada diminuição de carga horária, com a diminuição também da remuneração correspondente. Por quê? Porque nós não aguentamos até o final, por tudo aquilo que falamos hoje. Baixa ocupação, baixa rentabilidade. Então, tudo isso, e dificuldade de captação de recursos, tudo isso tem que ser acompanhado de uma política setorial. Nós ontem tivemos uma reunião com o subsecretário de Serviços e ele foi um pouco enfático, dizendo que não seria possível, não sei o quê, mas a gente foi peremptório e nós vamos buscar todos os apoios possíveis e imagináveis, todas as pressões lícitas para poder prorrogar a 936, porque o setor precisa de uma prorrogação, porque muitos não vão sobreviver se não tiver uma prorrogação. Então, no grosso modo, vai ter aumento? Vai. A compensação da folha compensa tudo? Não, mas compensa grande parte. Mas no final do frigir dos ovos, nós vamos ter um aumento percentual não tão expressivo se a folha for desonerada, mas vai ter um aumento, sim, para o setor de serviço um pouco acima do que a custa vai ter, do que o agronegócio. Para finalizar, eu quero fazer uma pergunta sobre o futuro. A gente falou muito aqui sobre a situação difícil, falou sobre medidas que o governo está adotando com maior ou menor nível de acerto, falou sobre os sistemas de complexidade que existem, que são inerentes à operação no Brasil, como a questão do ECAD, como a questão dessa reforma tributária, coisas que precisam fazer com que a gente saia dessa crise como um país melhor. Mas a grande questão é como que o setor de hospedagem como um todo, que você já disse que o setor de alimentação mal ou bem começa a voltar, como que ele vai lidar com 2021? A gente tem agora, no finalzinho do ano, o período que é um período bom de viagens, dezembro, janeiro tem verão, as pessoas gostam de ir para a praia. No começo do ano que vem, em tese, tem carnaval, né? Já tem gente dizendo que o carnaval não vai acontecer. Eu queria que você fizesse um olhar para os próximos 6 meses, 8, 12 meses, para a gente saber como que o setor de hospedagem, de hotelaria como um todo, de turismo, vai lidar com os próximos meses, já estando enfraquecido e diante dessas incertezas sobre se, por exemplo, vai haver praias lotadas, vai haver carnaval. Então, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho do que está por vir aí na sua avaliação. Eu acho que realmente isso é uma pergunta de $1 milhão, eu diria, mas é claro que o setor vai sofrer muito. Muitos vão ficar pelo caminho, inexoravelmente. Mas o setor hoje, assim, existe uma consciência com todos os gestores de que somente a vacina vai dar segurança para a gente poder retomar as atividades como no passado, na abertura desse ano, vamos dizer assim. Sem a vacina, todos os protocolos, todos os processos de segurança fitossanitárias vão ser ainda insuficientes para gerar um volume de ocupação sustentável, tanto para hotéis quanto para restaurantes. É muito pouco que dê sustentabilidade face aos custos que nós temos inerentes à nossa operação. Não falamos ainda sobre a questão dos impostos, ou seja, aqueles impostos gerados antes da pandemia. É claro que tiveram um delay, a PGFN, a Procuradoria Geral Nacional, fez um sistema de postergação ou de suplementação, de adiamento desses recolhimentos. O Fundo de Garantia foi objeto também de um delay, de uma postergação, mas alguns impostos não foram recolhidos. Praticamente, quem pode sobre renda a partir de março não tem base adequada para poder gerar tributos, então o governo está tendo uma grande dificuldade de perda de arrecadação. Mas não devemos esquecer que a hotelaria tem um imposto predial. Então o IPTU é um imposto pesado, muitas prefeituras não quiseram parcelar e também não fizeram entendimentos ou fizeram propostas pífias. Eles estão esperando para ver o que nós vamos fazer, mas se houvesse uma política muito restritiva contra impostos prediais, ao patrimonial, nós vamos ter uma debate muito séria, principalmente envolvendo a hotelaria, que é proprietária de grandes mobilizações. Eu diria que a vacina é fundamental, né? Não tem jeito. Eu diria que o setor é integrado, ou seja, hotéis dependem do aéreo, o aéreo depende dos eventos, tudo se retroalimenta e é muito difícil você só com protocolos convencer o cliente a voltar para fazer turismo. Ele vai fazer com muito cuidado, em áreas muito próximas,
em estabelecimentos que deem a impressão para eles de muita segurança. Então é preciso, né, que os estabelecimentos façam esse investimento, aqueles que têm pernas para isso. E eu diria que o turismo só volta, aí existem muitas opiniões díspares sobre isso, mas levando-se em conta que uma vacina possa estar, dependendo dos anúncios que temos ouvido aí, ainda para o terceiro trimestre, final de ano, até ela ser implementada no país, mesmo com todas as colaborações entre estruturas nacionais e laboratórios estrangeiros, para poder fazer massivamente uma vacinação da população, nós vamos demorar pelo menos uns 3 a 4 meses, no mínimo. Né? Então, já vamos ter ainda um índice de vacinação adequado, dependendo de políticas públicas, porque ela não vai ser cara, porque eu acho que existe um consenso que é uma política que deve ser, né, pública, vamos dizer assim. Então, acho que é uma tendência dos governos nacionais trabalhar nesse sentido. Mas você não vai ter uma massificação de imunidade antes lá de meados do primeiro semestre do ano que vem. Eu diria que o futuro, né, depende muito dessa vacinação em massa e que o turismo só pode começar a se reerguer a partir do final do primeiro semestre do ano que vem, lamentavelmente. O que vão ficar desses protocolos, eu sou um pouco cético. Eu acho que, claro, algumas medidas de asseio, algumas medidas de profilaxia vão permanecer. Mas se ele disser, Alexandre, a gente vai viver na minha opinião, você vai viver num novo normal, que é um novo normal de todas as políticas de asepsia que estamos vivendo hoje, não acho. Eu acho que, como você mesmo falou, elas são caras na sua excelência, na sua ponta, então vai se fazer algumas medidas, talvez álcool gel seja permanentemente uma questão que fique perene, mas questões de asseio, por exemplo, isso aí inclusive nem está provado, de 24 horas, 48 horas entre um quarto ser utilizado e voltar a ser, isso vai cair por terra, que não tem nem prova científica dessa profilaxia. Então, algumas coisas vão se incorporar, máscaras, claro que vai ser deletado, que ninguém aguenta usar máscara, a maioria da população tem alta rejeição contra isso, mas a questão de alguns cuidados, né, por exemplo, de grandes eventos entulhados, talvez haja uma diminuição das pessoas nesse evento, as feiras vão ter talvez uma duração maior, com limite de público frequentando, etc. Isso pode vir a ficar de maneira perene. Eu queria, para encerrar, fazer também uma colocação que eu acho que é importante. Todos nós, empresários, somos favoráveis à desoneração da folha, mas temos que ter um pouco de cuidado, porque a grande incidência na folha é de lucro, de incidência na previdência patronal, que é 20% para todos nós de lucro não é presumido. Entretanto, alguns chamados penduricários que estão na folha, que são realmente tem que cair, como algumas questões que envolvem salário de educação, dotação para a marinha mercante, tudo ali naqueles 5% adicionais ali da folha, tem coisas que é uma excrescência e não tem razão de ser. Entretanto, e eu falo aqui com muita propriedade, porque eu conheço e faço parte do sistema, o sistema S merece ser preservado. Por quê? Porque ele contribui de maneira fundamental para a questão da formação profissional e que nesses novos tempos, pós-pandemia, já estávamos em curso, mas com incorporação de tecnologia na indústria, no comércio, etc., o nosso profissional é 0.4, né, 4.0, como a gente chama. Se ele não tiver formação, as empresas que vão e vai haver muito desemprego ainda, porque as empresas vão ganhar em competitividade e vão diminuir a sua mão de obra. Mas se esse profissional não estiver preparado, ele não vai ter espaço numa nova realidade do Brasil no novo mundo. Então, o governo não tem capacidade de gestão para a formação profissional em larga escala. Só o Sistema S tem, que já está instalado, já tem tecnologia, já tem expertise para isso. Tem excesso aqui e acolá? Podem ser corrigidos, isso é questão de fiscalização e acompanhamento, mas é importante preservar o Sistema S, porque além do teu lado da formação profissional, o Sistema S social, ele permite, nessa pandemia, gastos que montaram quase R$1 bilhão de distribuição de cestas básicas, ajuda social, o programa SESC na mesa, com recolhimento de insumos que sobram nas lavouras e mesmo nos insumos no mercado de alimentação, tem propiciado confecção de alimentação para a população carente. Então, nós temos práticas de educação básica, nós temos práticas de saúde, que em muitas partes do Brasil, municipalidades não tem nada, e quem presta o sistema de saúde pública é o Sistema S. Então, cuidado, né, com esse processo. Como o governo vê o Sistema S, porque é preciso um pouco de reparo e comedimento, mas principalmente racionalidade nisso.
É aquela coisa que você não pode jogar o bebê com água suja, né? Você tem que jogar água suja, mas o bebê você mantém, né? Exatamente. Então fica a minha ressalva, porque eu acho que é importante preservar o sistema S numa nova dinâmica, que ele vai estar pronto para servir o Brasil como tem atendido todos esses anos. Tá certo. Vamos encerrando aqui a entrevista. Mais uma vez agradecer a sua participação. Foi ótimo. Um debate em altíssimo nível aqui, com muita informação técnica. E eu espero que, enfim, tenha ajudado as pessoas que estão aí nessa dificuldade agora a saber um pouquinho para onde que possam ir. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no meu canal, meu caro. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer e uma honra estar com você, sendo o primeiro a estar contemplado, então isso aumenta a minha responsabilidade. E estamos à disposição sempre quando você nos requisitar para poder atender e atender todos os seus telespectadores e ouvintes.